Se você opera opções, existe um erro que pode te custar muito caro, que é escolher as opções apenas pelo prêmio e pela ação. Uma ação pode ser excelente, líquida, muito negociada todos os dias na bolsa, e ainda assim ser um péssimo lugar para negociar opções. E hoje eu vou te mostrar 3 situações que eu observo antes de me expor nas opções daquela ação e que me faz excluir totalmente qualquer possibilidade de negociar as opções daquele ativo. Vou te explicar exatamente os problemas e mostrar um belo exemplo de um ativo que preenche todos os requisitos de índice de qualidade das opções. Portanto, fique até o final deste vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje pode evitar um verdadeiro desastre no mercado de opções. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sandro Nunes, investidor do mercado financeiro e também assessor do BTG Pactual. E este é o canal SN Rentabilizando. Aqui no meu canal, nós falamos de ações, opções levemente temperados com renda fixa. Não esqueçam de deixar aquele like para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não é inscrito, aproveita que agora já se inscreva e também ative o sino das notificações. Quando começamos a caminhar no universo das opções, nós procuramos ali alguns ativos para negociar as suas opções. O problema é que muita gente faz isso somente pela ótica do prêmio recebido ou da ação que ela escolheu. E com isso ela acaba ignorando a qualidade dos derivativos daquela ação. E eu tenho observado muito isso desde a época que eu comecei na assessoria de investimentos. Vários clientes que chegavam para a minha base de atendimento, eles já carregavam ali posições de opções de empresas que eu nem fazia ideia que eram listadas em bolsa. Pensando nisso, eu quero alertar todos vocês que me acompanham aqui no canal. Existem condições mínimas para justificar uma exposição com opções. Sem elas, a melhor coisa que você pode fazer para preservar o seu dinheiro, o seu trabalho e empenho dedicado a isso e principalmente o seu tempo é ficar longe dessas opções. Então eu vou listar agora as 3 principais condições que me fazem excluir totalmente esses ativos das minhas negociações com opções. Primeira coisa é quando a empresa está em processo de recuperação judicial, extrajudicial ou passando por um OPA, que é quando ela vai dar saída da nossa B3. Por quê? Olha só alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Raizen está em recuperação extrajudicial nesse momento. E o que foi acontecendo com o valor da ação ao longo dos anos? Foi somente deteriorando. Uma ação que já custou mais de R$ 6, R$ 7 reais. Não sei se ela já fez algum agrupamento ainda, não pesquisei isso a fundo, mas olha o que vai acontecendo com a ação quando ela vai dando sinais de que as coisas não vão bem. Simplesmente a ação deteriora. Imagina você vendido aqui numa put dos R$ 7 reais, dos R$ 6 reais, por exemplo, o seu patrimônio inteiro vai embora nisso. Olha outro caso. Casas Bahia. Aqui no histórico de cotação mostra que ela já chegou a valer R$ 246 reais. Mas isso não é bem verdade. O que ela foi fazendo ao longo do tempo é um processo chamado agrupamento de ações. Então ela não teve no valor de tela tudo isso daqui. No último agrupamento dela, ela juntou 25 ações em uma. Por isso que o histórico de cotação ficou com um valor tão alto assim. E aí, olha o que aconteceu. Ela chegou aqui a valer 65 centavos agora. Uma cotação extremamente baixa. Mais uma empresa que está em recuperação judicial. O valor da sua ação
destrói. Imagina você aqui também envolvido numa negociação com venda de put ou comprado no ativo e vendendo call. É simplesmente pedir para perder dinheiro. E tem mais um outro detalhe. Quando a empresa faz o agrupamento, as suas opções, se você estiver exposto nas opções naquele momento, vai ter o agrupamento também dos strikes. Então imagina que o seu strike na época era R$20. Se ela agrupou vezes 25, o seu strike passou a ser 450. Como que você rola isso? Como que você vai manejar isso? E automaticamente a B3 vai eliminando esses strikes que vão ficando muito fora da realidade do ativo da empresa, conforme vai perdendo a liquidez. Daqui a pouco nem os market makers querem atuar nesses strikes. Dessa forma você é obrigado a ser empurrado para strikes mais baixos, e quando você faz esse movimento, você acaba pagando uma fortuna para continuar carregando uma operação desse tipo. Então, é uma forma de destruição de capital, ficar exposto em ativos dessa natureza. E também não devemos deixar de mostrar esse exemplo, que foi o caso das Americanas. Teve uma cotação aqui no histórico de R$10.000, mas a gente sabe que não teve valor de tela dessas ações nessa faixa de preços. E aqui também foi fruto de vários agrupamentos. Agrupamento é destruição de capital no mercado financeiro. É uma coisa muito ruim e é muito raro que uma empresa que passa por um processo desse, ela consiga se salvar. Além disso, você tem a questão de que quando uma empresa fica cotada abaixo de R$1, a B3, ela obriga a empresa a fazer esse agrupamento. Se isso não dá certo por algumas vezes, a própria B3 convida a empresa a se retirar da bolsa. E aí pode acontecer o famoso OPA, quando a empresa decide fechar o seu capital na bolsa. Quando isso acontece e você está exposto, a B3 antecipa a liquidação de todos os strikes que estão em aberto. Suponhamos que você fez lá ainda uma venda de uma opção que vai vencer daqui 6 meses, vai ser antecipado em D+3 e aquele contrato vai se encerrar. Fora que quando a empresa está nessa situação, via OPA ou via recuperação judicial, a B3 também restringe e limita a quantidade de strikes e vencimentos. Vai ficando cada vez mais difícil você ficar envolvido nessas opções. Então agora vamos para a segunda condição. A segunda condição é que opções sem liquidez persistente e sem market maker não vai dar jogo, porque se não tem book, não tem game. O problema não é simplesmente a ação ter volume e ser negociada. O problema é as suas opções possuir uma liquidez adequada para que você possa ficar exposto, porque de repente você vai precisar trabalhar rolagens, manejos, você pode ficar ITM dentro de uma negociação e você precisa manejar aquilo de alguma forma durante um determinado período. Para isso você vai precisar de liquidez nos strikes de forma constante. Eu preciso conseguir abrir e fechar a minha negociação sem necessariamente eu passar pelo exercício, principalmente quando eu estou exposto em travas direcionais, quando as minhas estruturas têm várias posições, porque passar pelo exercício vai gerar um volume financeiro muito alto e eu vou ter custos operacionais muito elevados. Então eu preciso sim de opções que tenham liquidez persistente no seu book. Então eu vou trazer para você aqui alguns exemplos de ações de empresas que são boas empresas, tem bastante volume de negociação das suas ações, mas que para operar opções é bem complicado. Um deles é o Santander, o SAMB 11, a Units do Santander. Estou na linha do dinheiro. Nesse momento, o ativo está sendo negociado a R$ 30,15 e eu peguei aqui o strike mais próximo da linha do dinheiro. Ah, tem liquidez, mas olha só para vocês verem como o book é raso. Isso porque eu estou na linha do dinheiro, que é onde a gente consegue encontrar boa liquidez e também nas opções OTM. Mas agora, olha quando eu começo a entrar dentro do dinheiro. Eu vou lá para casa dos 28. Já diminuiu bem o book.
E se eu ficar mais ITM, eu vou ter uma dificuldade maior ainda. Vai ficando cada vez menor o tamanho do meu book. Isso porque eu estou falando de um vencimento bem curto. Se eu pegar vencimentos mais longos, então fica mais difícil ainda. Não é que não dá para operar opções desse ativo, mas é que você pode ficar numa situação bem complicada e depois você pode sofrer na mão do market maker. Porque olha o spread desse strike aqui, por exemplo. Eu tenho uma diferença de 2,34 para 2,48 entre book comprador e vendedor. E dependendo do quão ITM você estiver, esse spread pode estar cada vez maior e você vai ficar refém dos market maker e às vezes vai pagar bem mais caro para poder fechar uma negociação. Um outro exemplo para vocês verem, Uzi Minas. Estou aqui já dentro do dinheiro e tenho praticamente só o market maker atuando. Dessa forma, você vai ficar refém dele se você precisar sair da negociação. Isso porque ainda estou usando um vencimento curto. Agora, já peguei um vencimento mais longo e não tem nenhuma ordem no book. Então não dá para você pensar em ficar negociando opções de um determinado ativo onde você não encontra condições reais de se executar uma boa estratégia. O que é que eu tenho que ter de condições mínimas para poder realmente escolher uma boa empresa para negociar opções? É um spread mínimo, de preferência variando pouquíssimos centavos ali entre book, comprador e vendedor. Profundidade no book. O book tem que ter volume de gente negociando, volume de gente comprando e vendendo. Quanto mais ordens, quanto maior o volume de cada negociação, melhor para você. E ele tem que ter essa persistência. Você tem que olhar dia a dia, mesmo se ela entra dentro do dinheiro ou fica fora, tem que continuar tendo volume. E de preferência, claro, com a presença do market maker ali. E melhor ainda se tiver mais de um market maker atuando, porque assim você consegue uma negociação mais justa. Eu não quero descobrir que a opção é líquida porque alguém negociou 5.000 contratos uma única vez. Eu quero saber se existe mercado quando eu precisar entrar e sair e principalmente se eu precisar sair. A B3 explica que o formador de mercado mantém ofertas de compra e venda regularmente, contribuindo para a liquidez e facilitando a entrada e saída dos investidores. Por isso que a presença dele é importante, sim. E por fim, eu evito setores e empresas com movimentos explosivos. Cuidado com ativos em setores onde eventos específicos podem produzir movimentos altamente violentos e difíceis de modelar. Aí nós temos grandes exemplos disso dentro do setor de varejo, aviação, frigoríficos, empresas muito alavancadas, commodities extremamente sensíveis a eventos e empresas que dependem de decisões regulatórias e também aquelas que têm um risco jurídico relevante. Ação tranquila costuma ter opções mais tranquilas, porque aí você evita evento inesperado com grande gap de abertura ou de fechamento, volatilidade dispara, estrutura muda, a característica da sua negociação fica totalmente diferente e até mesmo distorcida. E para quem trabalha principalmente com venda de opções, isso é muito importante, porque geralmente quando a gente está exposto nas opções vendidas, nós estamos sujeitos a risco de cauda, que é quando um evento inesperado chega e acaba destruindo uma negociação. Por isso que eu gosto de evitar empresas que têm essa natureza. Aí eu listei aqui para vocês algumas empresas que possuem uma natureza desse tipo. Por exemplo, Oncoclínicas teve aqui um movimento no único pregão de 26%. Imagina você vendido ali numa call a descoberto de Oncoclínicas e ela vem dar um gap desse tamanho. Vai te dar um prejuízo bem grande, né? No caso da Oi, uma queda de 24% no único pregão. Movida caiu 18% num dia. Paranapanema subiu 16%. Então, assim, são algumas empresas que acontecem esses movimentos extremamente grandes, às vezes em um pregão ou em alguns pregões. Então, as empresas que geralmente possuem uma natureza desse tipo, eu sempre fico de fora. E
E a solução que nós temos é justamente você escolher ativos que reúnem as características que eu te mostrei, que eu gosto de usar para operar opções, que tem um alto nível de qualidade nas opções. E aí eu criei esse comparativo para mostrar para vocês, para mostrar o que eu quero evitar e o que eu procuro dentro de uma grade de opções de um ativo de qualidade. O que eu quero evitar? Evento societário disruptivo, aqueles gaps gigantes de abertura e fechamento, opções sem liquidez, book vazio, spread gigante no book, poucos strikes, poucos vencimentos. Então eu evito essas coisas. E o que é que eu procuro dentro de uma grade de opções? Estruturas mais previsíveis, mercado ativo, book profundo, um spread competitivo. Lembra que eu falei? Book comprador e vendedor mais com os preços mais próximos, boa variedade de strikes, boa disponibilidade e diversificação do índice de preferência, porque o índice costuma ser um pouco mais estável do que uma empresa isolada. Não é uma condição única, né? Eu posso negociar ativos de boas empresas também, mas aqui eu coloquei diversificação do índice, porque tem inclusive pessoas que só operam índice e mais nada. Então vamos usar um exemplo prático de um ativo que reúne todas essas condições que eu gosto de operar e vou te mostrar o porquê que ele tem um alto nível de qualidade nas opções. Então vamos lá. Aqui eu vou te dar o exemplo do ativo que é mais negociado na nossa bolsa atualmente, que é BOVA11. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, para te mostrar no mensal o que é um book de alta qualidade. Olha que interessante, quando eu venho aqui na linha do dinheiro, olha só esse book, por exemplo, aqui tem todos os elementos que eu quero, ó, presença de market makers, volume financeiro, profundidade no book, spread mínimo entre 2 e 3 centavinhos ali no máximo. Então aqui eu tenho condições reais de entrar e sair nessa negociação quando eu precisar. Isso porque eu peguei apenas na linha do dinheiro. Mas e se eu for para dentro do dinheiro? Será que eu vou ter toda essa liquidez? Quando eu venho para dentro do dinheiro, eu também encontro boa liquidez. Aqui eu tenho menos ordens, é claro, vai entrando dentro do dinheiro, vai diminuindo um pouco, mas tem presença, tem volume, quantidade de negócios, todo dia sai negócio nesse strike, tem market maker, o spread não está tão grande assim. Por isso dá para você simplesmente trabalhar a negociação dessas opções. Inclusive em BOVA, se eu quiser, eu consigo trabalhar as opções mais longas. Se eu quiser vender uma opção ou comprar para 1 ano, até 2 anos, eu vou encontrar alguém que esteja interessado em negociar aquilo comigo. E depois, quando eu quiser sair também, é muito provável que eu vou conseguir dar saída na negociação. Então, é um exemplo de um ativo que reúne todos os elementos que eu procuro. Desta forma, eu consigo trabalhar melhor as minhas negociações. Perceba que eu não escolhi BOVA11 porque eu acho que ela vai subir ou vai cair. Não é isso. Eu escolhi porque eu estou falando de uma coisa diferente. A qualidade dos seus derivativos. E para quem negocia opções, ter qualidade nos derivativos vai fazer toda a diferença. Então a primeira pergunta que você deve fazer antes de pensar em qual estratégia eu vou montar deve ser: será que este ativo tem um bom mercado para operar opções? E aí, o que é que você achou deste vídeo? Escreve aqui nos comentários se você já operou opções desses ativos bombas que eu te mostrei. Eu gostaria muito de saber. Você já estudou opções, fez cursos, mas ainda se sente sozinho quando o mercado muda? A sensação é sempre a mesma. Você monta a estrutura, o mercado vira e ninguém te ensinou a pensar o risco de verdade. Eu já estive exatamente neste lugar. E foi por isso que eu parei de buscar estratégias prontas e comecei a construir método. O método DOA Dominando Opções de Ações 2026 é um treinamento
completo para quem quer entender de uma vez por todas como funciona este mercado, com didática clara, com foco na estratégia, no entendimento do risco e na melhora do processo de tomada de decisão, para que essa decisão seja consciente. A estratégia vem primeiro, o resultado depois. Você irá ter acesso à trilha de aprendizado, material didático em PDF, grupo exclusivo do WhatsApp para tirar as suas dúvidas e trocar estratégias com os demais alunos. E além disso, terá acesso às nossas mentorias exclusivas uma vez por mês durante o treinamento. E por fim, após o término, terá o seu certificado de conclusão. Se você quer parar de operar no improviso e fazer parte de um método de verdade, venha fazer parte do Método DOA. Mais detalhes na descrição deste vídeo. Mercado não é sorte, é preparo. Você está pronto? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo. Vejo vocês em breve em novos vídeos do canal.